Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como fazer a transposição ou a transferência ou transporte de ângulo geometricamente. Pois bem, nós temos aqui um ângulo formado pela região aí entre duas retas concorrentes e eu vou transportar este ângulo aqui para esse ponto D sendo o vértice dele. Então vamos só mostrar aqui, esse é o vértice C, aí eu vou transportar esse ângulo para cá. Então eu deixei esse ponto aqui em cima, no qual eu consigo deslocar a semi-reta, para vocês perceberem como que nós vamos fazer. Primeira coisa, nós temos que ter uma referência para usarmos. Eu não vou usar esse ponto aqui, porque estou usando esse ponto só para mover realmente a reta, a semi-reta, e aí alterar o valor do ângulo. Então, qual que é o processo? Eu marco um ponto qualquer sobre um dos lados que formam o meu ângulo. Então, coloquei aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto O. Tá? Aqui meu ponto O. Então agora eu vou pegar o meu compasso. Aqui, no caso, estou usando a ferramenta círculo dado o centro e um dos seus pontos. Então o centro no vértice C e o outro ponto, o ponto D. Desculpa, o ponto O. Agora, onde essa circunferência fez a interseção com o outro lado do meu ângulo, eu vou marcar o ponto. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto dependente. Eu vou dar o nome dele, vou mudar para P, ponto P, tá aqui. Então veja, a distância de C até O é a mesma distância de C a P, ok? Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu compasso, ferramenta do GeoGebra chamada compasso, vou fazer a abertura desse compasso virtual, abertura aí entre aspas, de acordo com o segmento CO, e vou colocar essa circunferência com centro em D. Pronto. Agora eu vou fazer a interseção dessa circunferência com a minha reta, que é um dos lados que forma o ângulo. Pois bem, vamos chamar aqui esse ponto de R. Então o que eu posso afirmar? Que CO e DR são congruentes. Então eu tenho aqui a mesma medida. Tá? Se eu fosse colocar aqui um segmento de reta, a medida é a mesma. Eu sei que sobre essa circunferência com centro em D e passando por R, tem um ponto que, se eu unir por uma semi-reta, vai me dar uma abertura, que é a abertura que eu quero. Só que eu quero ela com o mesmo valor desse ângulo COP. Muito bem, então o que eu faço? Observe que OP eu posso unir para o segmento de reta. Eu tenho como medir a distância de OP. Eu não vou unir para o segmento de reta, mas eu vou pegar o meu compasso e fazer abertura de compasso OP. Eu tenho uma circunferência e vou trazer essa circunferência para centro em R. Então observe que eu tenho aqui agora uma distância entre essas duas circunferências, na interseção das duas, aqui, que a distância de R até S, vou mudar esse nome aqui, R aqui vai ser S,
A distância de RS é a mesma distância de OP. Por que que eu sei? Porque eu tracei uma circunferência aqui, cujo raio é essa distância. Então, vamos pegar aqui uma circunferência. Centro em O, P. Essa circunferência aqui, ela tem o mesmo raio que esta circunferência. Vamos colocar o nome nela aqui, né? Exibir aqui, ó. A circunferência K tem o mesmo raio que a circunferência H. Então vamos entender aqui o seguinte: se a distância de CD é igual à distância de DR e a distância de CP é igual à distância de DS, eu posso dizer que esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo de cá. Vamos unir aqui agora, para a gente poder visualizar, com uma semirreta. Se eu medir este ângulo RDS, eu vou ter a mesma medida. Olha lá, 69,33, 69,33. Eu precisaria visualizar isso para ter certeza que a medida é a mesma? Não, não preciso, porque esta circunferência tem o mesmo raio que esta circunferência com centro em D. A outra circunferência, que é centro em O, e que passa pelo ponto D, tem o mesmo raio que a circunferência centro em R e que passa pelo ponto S. Como que eu faço o teste para ver se a minha construção está correta no GeoGebra? O GeoGebra, por ele ter essa capacidade de manter a relação entre os objetos da construção, eu posso movimentar esse ponto e a outra construção movimenta. Olha lá, 51,28, 51,28. Estão vendo? Elas estão deformando na mesma, mantendo a propriedade. Então, o que é importante? Eu fiz primeiro a transferência, fixei um ponto auxiliar e medi, eu transportei essa distância de C até O para o ponto que é o vértice do ângulo que eu vou transportar, D até aqui, ó. Então, eu marquei o ponto R na interseção da reta suporte com a circunferência centro em D, que tem o mesmo raio que a circunferência centro em C. Depois, eu medi a distância do ponto auxiliar O para o ponto que fez a interseção daquela circunferência com a outro lado, com a reta que forma o outro lado do ângulo. Tá aqui, medi e transportei ele para cá. Como eu estou transportando uma distância a partir da mesma referência, esse ângulo permanece igual ou congruente ao ângulo que eu tomei de origem. Tá ok? Esta é a mesma construção que foi feita por compasso e régua, só que agora usando as ferramentas do GeoGebra. Pessoal, é isso. Espero que vocês consigam fazer essa construção sem grandes problemas. Um forte abraço.